que o Senhor vem estar usando, falando com a tua igreja, com o teu povo. Senhor, tirando toda a cegueira espiritual, toda a surdez. Meu Pai, que teu Santo Espírito venha operar os teus milagres aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E acharam junto com eles todos os que tinham dificuldades, todos os endividados, todos os descrentes, e formaram um bando ao redor e o proclamaram como seu chefe. E havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Continua com sua Bíblia aberta, só que agora em 2 Samuel, no capítulo 23. Samuel 23, a partir do versículo 8, já vou deixar como menção, os que não conhecem essa história vão vê-la agora. Aí ele diz assim, a partir do versículo 8, 2 Samuel capítulo 23, os valentes de Davi. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jobete, Bet-Sebete, o Taquimonita. Este foi líder conhecido do grupo de Os Três, e armado pela sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois Eleazar, ben Dodo, Eleazar, filho de Dodô, neto de Aioni, nomezinho japonês, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, e havia se juntado para a guerra enquanto o povo se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que a mão adormeceu e ficou grudada a sua espada. E naquele dia Yahvé operou portentosamente vitórias sobre eles, ao qual o exército retornou aonde estava, mas somente ele pôde despojar dos despojos da guerra. Depois veio Sabá, os filisteus se reuniram contra ele, aonde havia um terreno plantado de lentilhas, e as tropas israelenses fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação e defendeu e marcou os navios filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Os irmãos podem se assentar? Na verdade, por que eu citei esses 3? Porque dos 400 valentes, a Bíblia fala exclusivamente sobre 30. E esses eram um dos 30. E eu acho muito interessante essa passagem, porque ela me relata, eu já preguei ela em outro tempo, e ela tinha um nome, eu dei um nome para ela como Suspiro do Rei. E assim, o que eu acho interessante é que o que Deus pode fazer quando nós nos encontramos no local aonde Ele quer nos usar. Quando Davi fugiu para aquela caverna, e como eu disse, eu não acredito que ele fugiu, eu acredito que ali ele se encontrou, aquelas pessoas desfavorecidas, elas se reuniram e o colocaram como chefe deles. E dali começou a história de Davi, onde ele começou a guerrear e começou a granjear e começou a conquistar, novos territórios. O que eu acho muito interessante é que depois de 12 anos, ele subiu do trono. E aqueles que estiveram com ele desde o início, que eram até mesmo, assim dizer, mal reconhecidos e mal vistos perante a sociedade, se tornaram os 400 valentes de Davi. Homens
que outrora não era nada, era subjugado pelo pecado, até mesmo escravizado pelo mundo, mas depois de um tempo, servindo ao Senhor, servindo a Davi, se tornaram os valentes de Davi. E o que eu mais me acho interessante é porque naquela caverna tinham apenas pessoas que não prestam. Tinha também pessoas que poderiam ir, mas não foram. Tinha também pessoas que têm, mas não querem. E aqueles que prestam também não vão. E não é muito diferente se você comparar a caverna de Adulão com a igreja nos dias de hoje. Hoje tem muitas pessoas que poderiam fazer algo para Deus, mas não querem. Tem muita gente que pode fazer, mas não faz. E tem gente que quer, mas não faz também. Eu me recordo de uma passagem, de uma tradução onde ela fala em Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz assim: se credes e quiseres, comereis o melhor dessa terra. E ali existem dois grupos de pessoas: os que creem, mas não querem, e os que querem, mas não creem. E nós vivemos baseado nesse meio, porque muitos que querem não podem, e os que podem muitas vezes abrem mão disso. Mas eu não venho aqui para falar sobre isso, porque quando nós estamos alegres, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia não apenas o rosto, ela formoseia também o corpo. E o que eu acho interessante é que quando você tem uma determinação, uma missão, um alvo, um objetivo, quando você coloca Deus, ou melhor, quando Deus está no meio dessa situação, não importa quem sejam os seus inimigos, não importa quem seja a batalha que você há de enfrentar. A Bíblia fala que José-Bede, ele matou 800 homens de uma só vez. A Bíblia fala que Eleazar matou um pelotão em batalha até sua espada se apegar à sua mão. Imagine a adrenalina que aquele homem estava sentindo naquele momento. Eu imagino que ali era o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E a Bíblia também fala de Samar, que se posicionou e livrou não apenas o seu povo, não apenas a sua família, mas todo o seu povo. E eu acho interessante, sabe por quê? É porque eles fizeram, porque existem pelo menos três coisas que nós devemos analisar nessa passagem. Primeiro, eles fizeram por amor ao rei. Segundo, eles fizeram por causa do rei. E terceiro, eles fizeram por causa de uma recompensa. Na igreja hoje também existe esse tipo de pessoa, mas não com a ideia do rei. Porque quando Davi caminhava, e se você analisar ali em 2 Samuel no capítulo 23, logo ali no começo, a Bíblia diz que Davi parou de frente àquela cidade, ele viu e sabia que lá tinha uma fonte de água. E ele falou: quem me dera se eu tomasse daquela água, daquela fonte. Esses três guerreiros deixaram o seu pelotão e foram lá buscar aquela água para Davi. Interessante é que eles mataram muitas pessoas para trazer um copo de água para Davi. Eles ouviram o suspiro do rei. Eles ficaram imaginando, eu fico imaginando, sabe, o que eles fizeram para fazer a vontade do rei, a realizar o desejo do rei, para trazer aquela água para ele. E ali eles não foram por interesse próprio, eles não foram por causa própria, eles não foram por entendimento próprio, não. Eles foram para fazer a vontade do rei. Todos se destacaram, pois mostraram que o seu coração era só para o rei, porque enfrentar a morte para pegar um copo de água, só quem realmente ama poderia fazer isso. Eu nem digo que ama, ele nem era fiel, eu digo que ele era leal, porque existe uma diferença entre esses dois, né? Que é entre a lealdade e a fidelidade. O rei ali, que no caso era Davi, simbolizava Cristo para nós nos dias de hoje. E se não sei se você lembra, lá em João no capítulo 4, existia uma mulher que estava no poço, e Jesus foi lá para tomar daquela água. Quando os discípulos saíram para comprar alguma coisa, comida, ou talvez nos dias de hoje estão pelos shoppings por aí da vida, muitos estão na igreja buscando dessa água que o rei quer. E Jesus, quando estava sentado, quando eles voltaram, eles falaram: ué, mas você está com ela? Ele disse: eu tenho uma comida para comer e vós não sabeis que comida é essa. E Jesus hoje ele está na busca desta água. Só que
Fica uma pergunta, meu irmão e minha irmã: quem são esses valentes que têm coragem de ir buscar esta água para o reino? Quem é que se levanta para dizer: eu estou aqui, Senhor, e eu quero fazer a tua vontade, mesmo que custe batalhas, mesmo que custe guerra, mesmo que talvez custe a minha vida, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar diante de ti, eu quero trazer esta água, e esta água aqui é aquela que muitas das vezes está presa lá onde você mora. Esta é a água, esta é a comida que Jesus tem vontade, que tem fome e que tem sede que Ele quer comer. Sabe, muitas pessoas têm deixado o seu chamado, a sua vocação, por causa de uma distração que tem acontecido no meio do cotidiano, onde ele persiste, onde ele quer beber dessa água. E às vezes a cisterna está um pouco suja, mas ele não pensa em ficar parado ali, como aquele homem que ficou talvez 38 anos. Mas Jesus foi até ele. Quando você se posiciona, meu irmão, minha irmã, Jesus não te esquece. Jesus está vendo tudo que está fazendo por você. Jesus sabe todas as vezes que você chorou, todas as vezes que você se ajoelhou e todas as vezes que você foi machucado. Não pense que Jesus não está vendo. Não, Jesus está vendo. Mas muitas das vezes o seu processo, às vezes, ele é um pouco mais demorado, porque tem gente que se maravilha muitas vezes só com uma uva, né? Quando chega naquele meadeiro lá, ele olha os cachos de uva e ele fica maravilhado. Mas às vezes Jesus não quer de você apenas um cacho de uva. Talvez Jesus quer fazer um vinho saboroso. E às vezes esse vinho, o processo dele é um pouco mais demorado, porque não sei se você sabe, para se confeccionar o vinho, ele é feito depois da 5ª colheita. E aí depois aqueles frutos são pisados, são esmagados, e depois eles são selecionados, colocados numa garrafa, depois do processo de fermentação para decantar, e depois de tanto tempo aí ele é degustado. Tem gente que consegue até dizer se ele foi feito na Campina, se foi feito no Vale, no Monte do Sul, no Monte Frio, no Monte Quente. Então tem especialistas que chegam a dizer isso. E geralmente uma taça de um vinho desse não é barato. Imagine quantos frutos de uva demoraria para ser confeccionado uma garrafa de vinho. Certa vez eu vi um jogador de futebol, aquele Cristiano Ronaldo, que comprou uma garrafa por um valor de $100 mil. Vale mais do que talvez uma plantação inteira de uvas, E talvez é isso que Deus está fazendo na sua vida. Deus muitas vezes está permitindo você ser moído, muitas vezes você está permitindo ser esmagado, porque Deus quer extrair o melhor de você. E aqueles que muitas das vezes te pisaram hoje, amanhã irão reconhecer quem é você no reino de Deus. Porque Deus não te tirou da sua casa para estar aqui em vão. Deus sabia o que você tem para Ele. Ele sabe quem é você, e é por isso que Ele te trouxe aqui para te dizer: eu tenho sede. Está na hora de nós nos levantarmos para ir buscar esta água que o inimigo tem se bloqueado lá nesse poço. Não importa que seja na sua família, no seu colégio, na sua sociedade, não importa onde seja. O inimigo muitas vezes está travando uma alma, uma água que Jesus tem sede dela. Não sei se talvez vocês conhecem, tem um irmão aqui embaixo, o irmão Júnior. Ele é pastor aqui nessa igreja Batista Monte Oreb. Eu estive pregando lá domingo. Sabe quem ganhou ele para Jesus? Eu não posso dizer que ganhou para Jesus, mas foi um dos primeiros que falou de Jesus para ele. Foi eu. E esse irmão, ele participou de um seminário na Bahia e depois foi concluir em São Paulo. Depois veio para cá como pastor. Já tem um tempo que ele está aqui, eu preguei um tempo, depois me chamou de novo. Eu encontrei ele fala, você pode perguntar para ele. Nesse dia que a gente foi lá, ele até falou de umas irmãs que moram lá na frente lá da igreja. E ele disse: olha, esse irmão, eu estava bêbado na rua de madrugada, eu estava vindo de uma vigília. E a polícia estava próxima e eu fui falar de Jesus para ele, entreguei o folheto. E ele se aproximou e quis dar conversa. Aí eu falei: esse camarada deve estar devendo a polícia.
Acho que é por isso que ele encostou em mim. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a falar de Jesus. E até que a polícia saiu, ele continuou. E depois eu falei, eu vou marcar uma visita na sua casa. Nesse tempo eu era jovem, né? Isso eu estou falando aí, irmão, mais ou menos 1999, mais ou menos, né? 98. Então assim, naquele tempo ele era bem mais jovem. Então falando de Jesus, ele aceitou a visita, depois aceitou a Jesus, ficou com a gente um tempo e depois saiu para o seminário. Quando eu encontrei ele já estava estudando. Enfim, veja o que Deus fez na vida dele. E aí, meu irmão, quais são as águas que o inimigo tem prendido? Quais são as fontes que o inimigo tem entulhado na sua vida, ao qual Jesus te nomeia para que você vá e que você tenha muitos frutos, e que o seu fruto não apenas seja feito, mas que ele permaneça, e que eles sejam frutos portentosos, valorosos na presença do Rei. O Rei está consciente que esta hora está para chegar, mas eu te pergunto nessa noite, se o Rei parasse diante de você agora e falasse para você: eu tenho sede, meu irmão, eu tenho sede, minha irmã, o que você iria fazer para alegrar o Rei? A sede da água dele não era do poço, mas da salvação daquela mulher, daquela família, daquele homem, daqueles povos. Enquanto muitos estão comprando algumas coisas por aí, nós estamos aqui, Senhor. Diga isso para ele. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor tem algo a mais para nós. E Ele quer aquela água que o inimigo tem represado naquele poço. Talvez você não saiba o que ele vai ser. Por quê? Porque a semente não sabe o que o agricultor tem para ela. O agricultor joga a semente fica ali, ele enterra ela. Mas a semente não está vendo, mas o agricultor aduba. O agricultor joga água, o agricultor cuida daquela semente. Quando menos pensa, ela germina. E aí ele vai cuidando dela. Tem umas árvores que vai crescendo torta, ele coloca um pedacinho de pau para subir. Depois ele vai cortando, vai podando. Para quê? Para que ela cresça e dê muitos frutos. Talvez nós estamos passando por um estágio assim. Não olhe para o seu presente, olhe para o que Cristo fez por nós na cruz. E ali ele fez pelos apóstolos, fez pelos discípulos, mas também fez por nós, porque se fosse assim, ele não teria nos alcançado. Dizer que o meu Rei quer, isso é o que Deus espera de nós. Que nós saiamos e quando olharmos para essas cadeiras vazias, dizendo: Senhor, eu vou trazer mais uma para essa cadeira. Eu sei que esse é o seu desejo, Senhor, e eu quero matar a tua sede. Senhor, me anima, me dá estratégia, me guia, me instrui, me mostra o caminho, permita que eu seja um ganhador de almas. Não me faça apenas estar aqui, mas permita que eu também traga a minha família, permita que eu também traga os meus vizinhos, que eles conheçam que eu sou um filho teu, que eles saibam que o Senhor está presente neste lugar, que a tua mão opera sobre esta casa, porque este é um lugar chamado casa de oração. Mas quantos querem ser um desses três? Esse é o problema. Jesus está conosco, ele falou: isso, estarei conosco todos os dias até a consumação do seu. Mas nós acreditamos que isso aconteceu somente no passado e que isso ficou para trás. Mas nós não imaginamos o quanto o Espírito Santo sofre por cada investida que ele tem para conosco e nós recuamos. Muitas das vezes nós poderíamos ter muitas outras pessoas aqui conosco, mas talvez por causa de um telefonema que nós não damos, convidando para vir para a igreja, ou porque nós não passamos na casa de um para trazê-lo para a igreja, ou porque passamos de longe porque nós não queremos falar com aquela pessoa que está em dificuldade naquele momento, nós deixamos de fazer a vontade do Rei. Muitos ainda dizem que amam a igreja, e é difícil você falar de amor dessa forma, porque assim, o pilar do amor eu considero como se fosse três. Tipo um exemplo, o pilar desse pedestal aqui, ó. Se tirar um desses pés, ela fica em pé? Difícil, né? Então veja bem, existe o pilar do cristão, que é oração, palavra e jejum, e o pilar do amor, que é dinheiro, tempo e oração. Aqui tem muitos jovens, né? Então eu vou falar para os jovens. Se alguém jovem chegar para você e disser que te ama, e se desses três ele não te der os três, ele não te ama.
Como assim? Se uma pessoa chega para você e diz, eu te amo, mas você não vai ver R$1 meu, eu vou estar todo o tempo do seu lado, mas o dinheiro meu você não vai ver. Essa pessoa te ama? Então você já sabe disso. Segundo, se essa pessoa diz, não, eu vou te dar todo o dinheiro que eu tenho, vou te dar meu cartão de crédito, você pode fazer o que você quiser com ele, você pode gastar o que você puder até estourar o limite, mas eu não vou estar 1 minuto do seu lado, eu não vou te dar 1 minuto do meu tempo. Será que essa pessoa te ama? E se o mundo apresentasse para você alguém e dissesse assim, eu vou te dar todo o meu dinheiro e eu vou te dar todo o meu tempo, mas nós não iremos para a igreja? Eu ouvi, viu? Eu gostei. Chuta que é laço. Não caia nessa. Nós servimos ao Senhor e eu creio que o Senhor tem o melhor dele para nós. Devemos nos levantar e acreditar que Deus está ao nosso lado. Fazer como fizeram esses valentes aqui, que se nós fôssemos falar nos 40, né? Depois você pode continuar lendo lá em 2 Samuel. Samuel relata alguns outros feitos, né, desses homens. Mas uma pergunta, meu irmão: qual é o feito que você tem feito para Jesus? Qual é o desafio que Ele tem colocado para você que você ainda não fez? Qual é o gigante que se levantou diante de você e que você voltou para trás porque você não acreditou que Deus era contigo? É hora de nós nos levantarmos. Eu vejo que o momento é muito propício para que nós venhamos nos levantar, orar, acreditando que o Senhor é conosco. Acreditando, assim como Davi, quando desceu daquele monte, ele falou: eu vou destruir esses 5 seus. Porque o Senhor é comigo e ele não tem pacto com Deus. A Bíblia fala, irmãos, que antes de Davi matar o gigante, ele já tinha matado um urso. A Bíblia diz que ele também já tinha matado um leão. E talvez esse urso, esse leão, talvez você entende como sem ser uma coisa extraordinária, mas talvez não. Talvez era uma prova de um concurso. Talvez, sei lá, um relacionamento que você tem diante de Deus, que você busca e que as pessoas não veem. Algum desafio que aconteceu na sua vida. Deus está te preparando. Deus está te moldando para que quando você chegar diante do seu gigante, você não irá tremer nas pernas. Lá existiam muitos generais, existiam muitos homens de guerra, valentes com suas insígnias, né, podemos assim dizer, suas patentes em cima do monte, mas nenhum desceu. Quem desceu foi um jovem, considerado como uma criança, porque nem a armadura do rei ele conseguia portar. Talvez Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Talvez você é esse jovem que Deus quer usar nesses últimos dias para destruir esses gigantes que têm se levantado contra essa igreja. E o Senhor só está apenas esperando aquele que diga: Senhor, eu quero ser um desses 3. Amém. Eu quero ser como esses valentes. Eu quero que o meu nome seja lembrado. Que daqui uns dias nós estamos com 3 lojas, mas depois nós vamos expandir para uma área especial. Nós não iremos regredir. Senhor, eu não aceito isso na minha igreja. Eu não quero que isso aconteça. Quem tem coragem de fazer essa oração comigo? Quantos estão dispostos para dizer: Senhor, usa-me a mim, faça comigo como fez com aqueles homens de Deus? Tem muitas mulheres que muitas das vezes se entristecem com o seu relacionamento e acham que Deus não tem o poder de curar. Irmãs, eu conto uma história que é muito conhecida para vocês, que é Jesus em Caná da Galileia. Quando Jesus apresentou-se, deu vinho para aquele povo, depois do melhor que tinha acabado o vinho da festa, que era o que eles compraram, Deus trouxe o melhor que eles ainda nem imaginavam. Que o mestre Salim olhou e falou: rapaz, as pessoas fazem diferente, dão um vinho ruim primeiro dão o bom e depois o ruim. Vocês fazem o contrário, vocês dão primeiro o ruim para depois dar o bom. É isso que Jesus faz. Às vezes ele permite você passar por todas essas situações para que você depois venha ensinar outras mulheres, para você, Senhor, ensinar outros senhores de que o Senhor, sim, Ele pode cuidar, restaurar, e não apenas restaurar, mas se preciso for fazer de novo. Aonde alguns não veem como possibilidade, Deus é capaz de fazer coisas impossíveis a nosso favor. Mas aqueles que se aproximam do Senhor devem acreditar
que Ele é galardoador daqueles que buscam. Se você não acreditar, se você não se aproximar de Deus, esperando dele receber alguma coisa, você não irá receber nada dele. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 6, ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, e não pense tal homem que do Senhor receberá alguma coisa. Por quê? Porque é lançado para um lado e lançado para o outro, e ele não tem uma firmeza, não tem uma constância. O inimigo, quando te vê alcançando ou fazendo a vontade de Deus, ele não apenas vai soprar, às vezes ele vai mandar tempestade, às vezes ele vai mandar vendaval, mas continue crendo naquele que te prometeu, porque a Bíblia diz que fiel e justo é aquele que prometeu, porque ele vai cumprir. E ainda não existiu, e eu acredito que não será você que irá chegar diante de Deus lá no céu e falar: o Senhor me prometeu algo e ele não fez. Eu não acredito que Deus, pelo menos o Senhor Jesus, não. Pode ser algum outro por aí que se diz Deus, mas o Senhor Jesus não. Todos aqueles que se entregaram para Jesus, a Bíblia diz que receberão não apenas nessa vida 100 vezes mais, mas muito mais na vida por vir. E uma prova de que o Senhor não nos abandona, eu me recordo de João, quando estava diante de Jesus na cruz. A sua casa foi destruída e ele olhou para Maria e falou: olha aí, mulher, eis aí o teu filho, e olha aí, João, eis aí a tua mãe. João cuidou de Maria para Jesus, porque Jesus estava sendo levado, mas Jesus não abandonou João. A Bíblia diz que lá na ilha de Patmos, mesmo depois dele ter sido banhado, lançado num caldeirão de óleo quente, mesmo ainda se recuperando, a Bíblia diz que de noite Deus aparecia para João lá na ilha de Patmos. E o resultado de tudo que nós temos é o Apocalipse, que muitas das vezes nós não compreendemos, mas esse homem teve revelações, ele teve visões, e ele participou de coisas que nós nem imaginamos. Ele foi ao céu, ele viu o Senhor diante do trono dele. E imagina que qualquer um de nós tivéssemos a oportunidade de ter a revelação que ele teve, e se ainda poderíamos nós imaginar de estar aonde ele está. Isso é o que Deus tem para aqueles que são valentes diante dele, aquele que muitas vezes deixa de receber alguma coisa, mas entrega na obra